Mostre-me, em vez de me contar o que é bom ou mal. Essa frase de Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, encapsula perfeitamente a essência da sabedoria que vamos explorar hoje. Como demonstrar seu valor sem precisar dizer uma única palavra. No mundo em que vivemos, onde as pessoas são tão rápidas em falar e tão lentas em agir, aprender a mostrar seu verdadeiro valor através de ações pode ser a chave para uma vida mais significativa e respeitada. Primeiramente, devemos compreender que o valor de uma pessoa não reside nas palavras que ela profere, mas nas ações que ela realiza diariamente. Vivemos em uma era onde é fácil adornar o discurso com palavras bonitas, promessas vazias e exibições superficiais de virtude. No entanto, a verdadeira essência de uma pessoa, aquilo que define seu caráter e seu valor, não se manifesta no que ela diz querer fazer, mas no que ela realmente faz, especialmente quando ninguém está observando. É nas pequenas ações cotidianas, nos gestos silenciosos, que se revela a verdadeira natureza de alguém. Para ilustrar essa ideia, podemos olhar para a vida de Epicteto, um dos mais proeminentes filósofos estoicos. Epicteto passou grande parte de sua vida como escravo, uma condição que para muitos seria sinônimo de desespero e subjugação. No entanto, ele nunca permitiu que essa circunstância definisse seu valor ou limitasse sua liberdade interior. Para Epicteto, a verdadeira liberdade não estava na ausência de correntes físicas, mas na capacidade de viver de acordo com seus princípios, independentemente das adversidades externas. Ele nos ensinou que o valor de uma pessoa está em como ela responde às suas circunstâncias, e não nas circunstâncias em si. Mesmo sendo privado de liberdade física, Epicteto manteve sua mente inabalável, guiada pela razão e pela virtude. A lição que Epicteto nos deixou é profunda. Não importa a situação em que nos encontremos, o que realmente importa é como escolhemos agir diante dela. Ele poderia ter se resignado, aceitado a passividade, mas em vez disso, ele escolheu viver com dignidade e integridade, demonstrando através de suas ações que a verdadeira liberdade e o verdadeiro valor estão em viver de acordo com os próprios princípios. Não há maior demonstração de força do que aquela que se mostra na adversidade. Não há maior prova de valor do que a ação tomada em circunstâncias desafiadoras. Epicteto nos lembra que o valor de uma pessoa é determinado não pelas condições externas que lhe são impostas, mas pela maneira como ela escolhe enfrentá-las. A capacidade de manter a serenidade, a dignidade e a virtude, mesmo em meio às provações mais duras, é o que realmente define o caráter de um ser humano. E isso, mais do que qualquer palavra ou discurso, é o que demonstra o verdadeiro valor de alguém. Portanto, ao refletirmos sobre nossas próprias vidas, devemos nos perguntar: estamos vivendo de acordo com nossos princípios, ou estamos apenas proclamando virtudes que não praticamos? Lembrar de Epicteto é lembrar que as ações falam mais alto que as palavras, e que o verdadeiro valor se encontra nas escolhas que fazemos, dia após dia, mesmo diante das maiores dificuldades. A primeira lição estoica para demonstrar seu valor sem a necessidade de palavras é a prática da virtude constante e silenciosa. A virtude, na visão dos estoicos, não é algo que se proclama ou se exibe. É algo que se vive, que se manifesta nas ações diárias, nas escolhas que fazemos sem a necessidade de plateia. Para compreender isso em um contexto moderno, imagine-se em um ambiente de trabalho competitivo, onde todos ao seu redor estão empenhados em impressionar o chefe com discursos bem elaborados, promessas grandiosas e exibições de competência. Nesse cenário, é comum ver pessoas buscando se destacar através das palavras. Mas essas mesmas palavras, muitas vezes são desprovidas de substância. Agora contraste essa situação com a presença de uma pessoa que, ao invés de se juntar à cacofonia de elogios e autopromoção, escolhe o caminho da ação silenciosa. Essa pessoa não faz alarde sobre suas conquistas, não busca reconhecimento imediato, nem tampouco se preocupa em agradar a todos ao redor.
Em vez disso, ela foca em entregar resultados consistentes, de alta qualidade, dia após dia. Cada tarefa é realizada com cuidado, cada compromisso é cumprido com dedicação e cada desafio é enfrentado com serenidade. Essa pessoa não precisa de palavras para afirmar seu valor, pois suas ações falam por si mesmas, em volumes que discursos jamais poderiam alcançar. Os estoicos acreditavam que a verdadeira virtude não necessita de palco, pois ela brilha naturalmente, na simplicidade das ações bem executadas. Virtude, segundo os ensinamentos de Sêneca, é como o fogo. Enquanto se mantém no lugar, ninguém o vê. Mas quando é agitado, ele brilha ainda mais intensamente. Da mesma forma, a virtude de uma pessoa não precisa de reconhecimento para existir. Ela se revela na maneira como essa pessoa conduz sua vida, independentemente de estar sob os holofotes ou não. Essa prática da virtude constante é uma demonstração de valor que transcende as palavras. Enquanto outros estão ocupados com a necessidade de aprovação e reconhecimento, aquele que pratica a virtude sabe que seu valor não está no que os outros pensam, mas naquilo que ele é. E, ironicamente, é justamente essa ausência de busca por reconhecimento que faz com que o valor dessa pessoa se destaque ainda mais. Ao observarmos uma pessoa assim, que age com integridade, diligência e discrição, somos inevitavelmente levados a respeitá-la, não pelo que ela diz, mas pelo que ela faz. Suas ações se tornam um exemplo vivo do que significa ter valor verdadeiro, aquele valor que não depende de aplausos ou elogios, mas que é intrínseco à maneira como ela vive. Essa é a essência da sabedoria estoica, viver de tal forma que suas ações, e não suas palavras, sejam o reflexo de quem você é. Em um mundo onde o barulho e a autopromoção parecem ser a norma, a prática da virtude silenciosa se torna um farol de autenticidade e força. Aquele que vive de acordo com seus princípios, que age com coerência e retidão, demonstra um valor que não precisa ser explicado. Ele simplesmente é, e por ser, ele transforma o ambiente ao seu redor, inspirando outros a também buscarem a excelência em suas ações, sem a necessidade de alardes ou demonstrações verbais. Devemos considerar a profunda importância da paciência e da resiliência em nossas vidas. Vivemos em uma sociedade que valoriza a gratificação instantânea, onde o sucesso imediato é frequentemente visto como a medida definitiva de valor e realização. Nesse cenário, a capacidade de ser paciente e resiliente se torna não apenas uma virtude, mas uma verdadeira demonstração de força interior e sabedoria. Paciência, na perspectiva estoica, não é simplesmente a habilidade de esperar passivamente por algo, mas sim a capacidade de manter uma atitude serena e equilibrada enquanto os eventos da vida se desenrolam, muitas vezes de maneiras que não podemos controlar. Uma pessoa resiliente não se define pelas dificuldades que enfrenta, mas pela maneira como responde a elas. Ela não é aquela que nunca cai, mas aquela que sempre se levanta, mais forte e mais sábia do que antes. Essa força interior, essa capacidade de continuar, não precisa de alarde. Ela é evidente para todos ao redor, que testemunham a quieta determinação e o compromisso inabalável com seus valores e objetivos. A resiliência, assim como a paciência, é uma forma de demonstrar valor que transcende as palavras. No entanto, essa força interior não se manifesta de forma explosiva ou dramática. Ela é uma presença constante, uma firmeza silenciosa que inspira confiança e respeito. Uma pessoa paciente e resiliente ensina, através de suas ações, que o verdadeiro valor não reside na ausência de desafios, mas na capacidade de enfrentá-los com coragem, serenidade e uma fé inabalável no processo de crescimento e aprendizado. É essa combinação de paciência e resiliência que constrói não apenas um caráter forte, mas uma vida que, aos olhos dos outros, se torna um exemplo de como viver com propósito e dignidade, mesmo nos momentos mais difíceis. Essas qualidades são raras, especialmente em uma era onde a velocidade e a facilidade
são frequentemente confundidas com sucesso. No entanto, são essas virtudes que verdadeiramente definem o valor de uma pessoa. Aqueles que possuem paciência e resiliência não precisam se vangloriar de sua força, pois essa força é visível em cada gesto, em cada decisão tomada com calma e em cada passo dado, não importa quão difícil seja o caminho. É essa demonstração de valor, através da paciência e da resiliência, que marca a diferença entre aqueles que simplesmente existem e aqueles que vivem com propósito e significado. Outro ponto crucial na demonstração de valor é a humildade, uma virtude profundamente enraizada na filosofia estoica. Os estoicos ensinam que devemos agir de acordo com nossos princípios, mas sem permitir que o orgulho ou a vaidade contaminem nossas ações. Humildade, nesse contexto, não significa subestimar a si mesmo ou negar suas próprias capacidades. Pelo contrário, é um reconhecimento sincero de suas forças e fraquezas, sem a necessidade de engrandecer uma em detrimento da outra. A verdadeira humildade está em realizar grandes feitos e, ainda assim, não buscar reconhecimento ou elogios como uma forma de validação pessoal. Esse conceito pode ser compreendido ao entender que humildade não é pensar menos de si mesmo, mas simplesmente pensar menos em si mesmo. Ou seja, é agir com a consciência de que nossas ações devem ser guiadas pelo dever e pela virtude, e não pelo desejo de receber aplausos ou alimentar o ego. Quando você realiza algo notável e não sente a necessidade de anunciar isso ao mundo, você está mostrando um valor que transcende a necessidade de aprovação externa. Essa é uma demonstração silenciosa e poderosa de força interior, onde a ação fala por si, sem a necessidade de adornos verbais ou reconhecimento público. Cícero, embora não fosse um estoico, capturou bem a essência dessa ideia quando disse que a maior glória em viver reside em não precisar de glória. Essa frase encapsula a essência da humildade, o entendimento de que o valor verdadeiro não requer aplausos. É a diferença fundamental entre o sábio e o tolo. O sábio conhece seu valor intrínseco, é consciente de suas capacidades e virtudes, mas não sente a necessidade de exibi-las ou de ser constantemente reconhecido por elas. Sua satisfação vem da própria prática do bem, da realização do que é certo, independentemente de quem está olhando. Por outro lado, o tolo é aquele que precisa incessantemente da validação externa. Ele busca o reconhecimento alheio como uma forma de compensar a insegurança interna ou a falta de compreensão do próprio valor. Para o tolo, o que importa é a aparência de virtude, a percepção de grandeza aos olhos dos outros, mesmo que essa grandeza seja superficial ou artificial. Já o sábio encontra conforto na simplicidade, na retidão de suas ações, sem se importar se essas ações serão notadas ou não. A humildade, portanto, é uma qualidade que desafia a lógica do mundo moderno, onde muitas vezes somos incentivados a nos promover, a buscar incansavelmente a aprovação dos outros. No entanto, para os estoicos, a humildade é um ato de força e não de fraqueza. Ela exige um profundo entendimento de si mesmo e uma confiança que não depende da opinião dos outros. Ao agir com humildade, você demonstra que seu valor não está atrelado ao que os outros pensam ou dizem sobre você, mas ao que você realmente é e faz. Essa postura humilde, mas firme, é um dos maiores sinais de verdadeira sabedoria. Não é necessário proclamar aos quatro ventos suas realizações ou buscar a aprovação constante do público. A verdadeira virtude, como ensinam os estoicos, é vivida internamente e manifestada externamente de maneira natural e despretensiosa. Quando você consegue agir com virtude, sabendo que o valor de suas ações não depende de reconhecimento, você atinge um nível de paz e satisfação que transcende a necessidade de glória externa. Ao internalizar essa visão, você percebe que a humildade não é apenas uma virtude, mas uma poderosa demonstração de autossuficiência emocional e intelectual. A capacidade de realizar grandes feitos, sem necessidade de reconhecimento externo, é uma prova de que você está em sintonia com seus princípios e valores mais profundos.
Você se torna, assim, um exemplo vivo de que o verdadeiro valor não é algo que precisa ser anunciado. Ele simplesmente é, e aqueles que são perceptivos o suficiente reconhecerão essa grandeza silenciosa sem que você precise dizer uma palavra. Devemos também lembrar da importância do autocontrole. Nas palavras de Sêneca, o que não podemos mudar, devemos suportar, e o que podemos mudar, devemos controlar. Manter o controle sobre nossas emoções e reações, especialmente em situações desafiadoras, é uma forma de mostrar força e sabedoria, sem precisar proferir uma única palavra. Quando você lida com dificuldades com calma e clareza, você transmite uma mensagem poderosa de estabilidade e maturidade. O autocontrole é uma demonstração silenciosa de que você domina a si mesmo e não é dominado pelas circunstâncias. Agora, pensemos na relevância do serviço aos outros. No estoicismo, uma vida virtuosa não é apenas uma vida de autocontrole e paciência, mas também de serviço. Uma pessoa que se dedica a ajudar os outros, sem esperar nada em troca, está mostrando seu valor de uma maneira que palavras nunca poderiam expressar. O impacto positivo que você tem na vida dos outros é um reflexo direto do seu caráter. E essa influência silenciosa mais profunda é uma das formas mais poderosas de demonstrar seu valor. Ao longo dessa jornada estoica, podemos perceber que o verdadeiro valor não está em ser reconhecido, mas em ser íntegro. Quando você age de acordo com seus princípios, independentemente de quem está olhando, você está demonstrando um valor inabalável. Esse é o valor que permanece, que não se desmancha com as críticas ou com a falta de reconhecimento. É o valor que está enraizado na convicção de que você está vivendo de acordo com o que acredita ser certo, não para agradar os outros, mas para ser fiel a si mesmo. No final das contas, as ações sempre falarão mais alto que as palavras. E quando essas ações são fundamentadas na virtude, na paciência, na humildade, no autocontrole e no serviço aos outros, você não apenas demonstra seu valor, você se torna um exemplo vivo do que é ser verdadeiramente valioso. Essa é a sabedoria estoica em ação. Viver de tal forma que sua vida, por si só, seja uma confissão silenciosa de seu valor. Agora, eu deixo você com uma pergunta. Como você tem demonstrado seu valor no dia a dia? Será que suas ações refletem o que você realmente acredita e valoriza? Ou você ainda sente a necessidade de se justificar com palavras? A reflexão sobre essa questão pode ser o primeiro passo para alinhar suas ações com seus princípios e, assim, mostrar ao mundo, sem precisar dizer nada, o valor que você realmente possui. Espero que este vídeo tenha te ajudado, amigo. E não se esqueça de demonstrar seu apoio clicando no botão de curtir e se inscrevendo. Isso ajuda a manter o canal ativo e a produzir mais conteúdo para você. Nos vemos no próximo vídeo. E aqui na tela vai aparecer uma playlist com vídeos de riquíssima sabedoria. Então não deixe de maratonar nossos vídeos, que podem desenvolver significativamente sua sabedoria estoica. Um abraço. Nos vemos no próximo vídeo. A paciência exige uma compreensão profunda do tempo e da impermanência das circunstâncias. É reconhecer que nem tudo acontece no nosso ritmo ou da forma que desejamos, e ainda assim, manter a serenidade diante das incertezas e dos desafios que surgem. Ser paciente é aceitar que o caminho para qualquer objetivo significativo é repleto de obstáculos, e que cada passo dado com calma e determinação é um avanço em direção ao crescimento pessoal. O estoicismo nos ensina que a paciência é um reflexo do entendimento de que o que realmente importa não é o destino, mas a jornada e a maneira como enfrentamos os desafios ao longo dela. Junto à paciência, a resiliência é a força que nos permite levantar após cada queda, sem perder de vista nossos propósitos. Resiliência não é simplesmente a habilidade de resistir aos impactos da vida, mas sim a capacidade de se adaptar, de aprender com as adversidades e de continuar avançando, mesmo quando tudo parece conspirar contra nós. É uma forma de coragem silenciosa,
que não necessita de aprovação ou reconhecimento externo. A resiliência se revela na persistência diante do fracasso, na determinação de seguir em frente quando a tentação de desistir se torna quase insuportável.